Neste vídeo, vamos comentar questões referentes aos tópicos de raciocínio lógico, cobrados na grande maioria dos editais do CESP e Sebrasp. Lembrando que esse conteúdo serve tanto para nível médio quanto superior. Vamos nessa! Questão número 1. Érica, vocês estão felizes ou tristes? Jorge, eu sou feliz, mas estou triste. Luana, eu estou alegre, mas sou infeliz. Carla, que triste Luana. Considerando os aspectos da lógica sentencial presentes no diálogo anterior, e ainda, que estar triste e ser infeliz sejam negações de estar alegre e ser feliz, respectivamente, julgue o próximo item. A frase dita por Érica é uma proposição composta por disjunção. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Para que uma sentença seja uma proposição composta por disjunção, ela precisa, antes de tudo, ser uma proposição. Uma proposição é uma sentença declarativa que admite um valor lógico, verdadeiro ou falso. A frase de Érica, vocês estão felizes ou tristes, é uma pergunta, sentença interrogativa, e por definição, perguntas não são proposições, pois não afirmam nem negam algo que possa ser valorado como V ou F consequentemente, não pode ser uma proposição composta por disjunção, V. Questão número 2. À luz da lógica sentencial, julgue o item a seguir, acerca da proposição P. Se o investigador não cumprir o procedimento ou identificar o suspeito errado, o juiz anulará a prova e soltará o acusado. O número de linhas da tabela verdade associada à proposição P é superior a 15. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. Para determinar o número de linhas na tabela verdade da proposição dada, vamos primeiro identificar todas as proposições simples envolvidas. A proposição P é: se o investigador não cumprir o procedimento ou identificar o suspeito errado, o juiz anulará a prova e soltará o acusado. Esta é uma proposição condicional, implicação, com a estrutura se A, então B, onde A. O investigador não cumprir o procedimento ou identificar o suspeito errado. B. O juiz anulará a prova e soltará o acusado. Analisando mais detalhadamente, A. É composto por não cumprir o procedimento ou identificar o suspeito errado. B. É composto por anulará a prova e soltará o acusado. Então temos 4 proposições simples. P. O investigador cumpre o procedimento. Q. O investigador identifica o suspeito errado. R. O juiz anula a prova. S. O juiz solta o acusado. A proposição completa seria não P, ou Q então, R e S. O número de linhas em uma tabela verdade é 2 elevado a n, onde n é o número de proposições simples. Como temos 4 proposições simples, o número de linhas será 2 elevado a 4 é igual a 16. Como 16 é superior a 15, a afirmação está correta. Questão número 3. P. Como Carlos enfrentou resistência dos produtores locais, articulou e negociou o fornecimento com produtores de outros estados. Considerando a proposição P, precedente, julgue o próximo item. Sob o ponto de vista lógico, a proposição P pode ser escrita como: uma vez que enfrentou resistência dos produtores locais, Carlos articulou e negociou o fornecimento com produtores de outros estados. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. Sob o ponto de vista lógico, a expressão como indicando causa, no início de uma sentença e a expressão uma vez que são funcionalmente equivalentes para estabelecer uma relação de causalidade ou condição entre duas proposições. Ambas as frases, como Carlos enfrentou resistência dos produtores locais, articulou e negociou o fornecimento com produtores de outros estados, uma vez que enfrentou resistência dos produtores locais, Carlos articulou e negociou o fornecimento com produtores de outros estados, comunicam que o enfrentamento da resistência é a razão pela qual Carlos tomou as ações subsequentes. Portanto, a segunda frase é uma forma logicamente válida de escrever a proposição P.
Questão número 4. P. Cachoeiro é a princesinha do sul. Q. Cachoeiro é a cidade mais bela. R. Todos os moradores de Cachoeiro são felizes. Considerando as proposições precedentes, julgue o item a seguir. A conjunção entre P e Q é a seguinte proposição: Cachoeiro é a princesa do sul e a cidade mais bela. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A conjunção lógica entre duas proposições, P e Q, significa que ambas devem ser verdadeiras simultaneamente. Dadas as proposições, P. Cachoeiro é a princesinha do sul. Q. Cachoeiro é a cidade mais bela. A conjunção, P e Q, deveria ser: Cachoeiro é a princesinha do sul e a cidade mais bela. No entanto, a sentença apresentada diz: Cachoeiro é a princesa do sul e a cidade mais bela. Aqui, há uma diferença na denominação. Princesinha do sul foi alterado para princesa do sul, o que compromete a fidelidade da proposição original. Como uma alteração no termo muda a afirmação original, a proposição dada não corresponde exatamente à conjunção correta. Questão número 5. Julgue o item seguinte, relacionado à lógica proposicional, considerando os símbolos lógicos comuns e as letras maiúsculas como representativas de proposições lógicas simples. A proposição lógica, P e Q, representa corretamente a sentença: uma sociedade civil que não adota como valor a exigência de que todos os órgãos públicos façam uma prestação de contas detalhada, nunca vencerá o demônio da corrupção. Além disso, a sociedade deve também exigir que a lei seja aplicada em todo o seu rigor na punição dos agentes públicos promotores de corrupção. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A proposição, P e Q, representa uma conjunção lógica, ou seja, uma composição de duas proposições que devem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Dividindo a sentença em partes. P poderia representar uma sociedade civil que não adota como valor a exigência de que todos os órgãos públicos façam uma prestação de contas detalhada, nunca vencerá o demônio da corrupção. Q poderia representar: a sociedade deve também exigir que a lei seja aplicada em todo o seu rigor na punição dos agentes públicos promotores de corrupção. Se ambas as proposições forem verdadeiras e forem unidas pela conjunção P e Q, a sentença resultante seria: uma sociedade civil que não adota como valor a exigência de que todos os órgãos públicos façam uma prestação de contas detalhada nunca vencerá o demônio da corrupção. E a sociedade deve também exigir que a lei seja aplicada em todo o seu rigor na punição dos agentes públicos promotores de corrupção. Comparando com a sentença original, vemos que a estrutura corresponde corretamente à proposição P e Q, pois une duas afirmações verdadeiras com a conjunção E. Questão número 6. Julgue o item a seguir, relativo à lógica proposicional. A sentença: a aplicação dos recursos públicos, de forma justa e para o benefício de toda a sociedade, é consequência da ação contínua dos órgãos de controle orçamentário e fiscal. Pode ser corretamente representada pela expressão P e Q, então R. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Este é um caso de proposições simples. Observe que a sentença pode ser resumida na forma: X é consequência de Y. A aplicação dos recursos públicos, de forma justa e para o benefício de toda a sociedade, é consequência da ação contínua dos órgãos de controle orçamentário e fiscal. Aqui, temos uma única declaração, o que caracteriza uma proposição simples, e não uma estrutura composta com operadores lógicos. Além disso, via de regra, o número de verbos indica o número de proposições simples presentes na sentença. Como há apenas um único verbo, ser, isso confirma que há uma única proposição simples, e não uma relação condicional entre diferentes proposições. Portanto, a representação por P e Q, então R, está incorreta, e o julgamento do item é errado. Questão número 7. Considerando os símbolos lógicos usuais, e sabendo que as letras maiúsculas representam proposições lógicas simples, julgue o próximo item, relativo à lógica proposicional.
A seguinte sentença é uma proposição lógica composta. Todas as metodologias de ensino que promovem o crescimento do indivíduo tanto academicamente quanto em sua cidadania devem ser estudadas. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Uma proposição lógica é um enunciado declarativo que pode ser classificado como verdadeiro ou falso, mas não ambos simultaneamente. Uma proposição composta é formada pela combinação de duas ou mais proposições simples, conectadas por operadores lógicos, como e, ou, se, então, se somente se, não. A sentença em questão é: todas as metodologias de ensino que promovem o crescimento do indivíduo tanto academicamente quanto em sua cidadania devem ser estudadas. Esta sentença é uma afirmação declarativa única que pode ser julgada como verdadeira ou falsa. Não há operadores lógicos explícitos conectando proposições simples distintas. Embora contenha a expressão tanto, quanto, esta não está conectando proposições completas, mas sim aspectos do crescimento do indivíduo. A sentença pode ser vista como uma proposição simples, da forma todo A, que é B, deve ser C, onde A, metodologias de ensino, B, promovem o crescimento do indivíduo tanto academicamente quanto em sua cidadania, C, devem ser estudadas. Portanto, esta é uma proposição lógica simples, não uma proposição lógica composta. Questão número 8. Considerando os conectivos lógicos usuais, que as letras maiúsculas representam proposições lógicas e que o símbolo til representa a negação de uma proposição, julgue o item subsecutivo. A sentença: o Monte Roraima e o Monte Caburaí são exemplos de formações geológicas decorrentes de movimentações de placas tectônicas ocorridas há centenas de milhões de anos pode ser representada corretamente pela proposição lógica R então, P e Q. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A sentença é: o Monte Roraima e o Monte Caburaí são exemplos de formações geológicas decorrentes de movimentações de placas tectônicas ocorridas há centenas de milhões de anos. A representação lógica proposta é R então, P e Q. Para verificar se a representação está correta, precisamos identificar quais seriam as proposições R, P e Q. Na sentença original, temos uma afirmação declarativa que indica que dois montes específicos, Roraima e Caburaí, são exemplos de formações geológicas com uma origem específica. Esta é uma única declaração assertiva que contém uma conjunção entre dois sujeitos, Monte Roraima e Monte Caburaí. A forma lógica, R então, P e Q, representa uma implicação, onde R implica a conjunção de P e Q. Isso significaria, se R, então P e Q, o que não corresponde à estrutura da sentença original. A sentença original não possui uma estrutura condicional, se, então. Ela é uma afirmação direta que conecta dois sujeitos a uma mesma predicação através de uma conjunção. Uma representação mais adequada seria uma simples conjunção, como P e Q, onde P poderia ser: o Monte Roraima é exemplo de formação geológica decorrente de movimentações de placas tectônicas ocorridas há centenas de milhões de anos, e Q seria a mesma afirmação referente ao Monte Caburaí. Portanto, a representação, R então, P e Q, não está correta para a sentença dada. Questão número 9. Julgue o item a seguir. Considerando a proposição P, eu topo assumir o cargo, mas só se meu salário aumentar em 100%. A tabela verdade da proposição P possui 8 linhas. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Vamos analisar essa proposição logicamente. A frase, eu topo assumir o cargo, mas só se meu salário aumentar em 100% pode ser representada por uma implicação lógica na forma P, então Q, onde P, eu topo assumir o cargo, Q, meu salário aumenta em 100%. Agora, para determinar o número de linhas da tabela verdade, usamos a fórmula 2 elevado a n, onde n é o número de proposições simples envolvidas. Aqui, temos apenas duas proposições simples, P e Q. Então a tabela verdade terá 2 elevado a 2 é igual a 4 linhas.
Como a questão afirma que a tabela verdade possui 8 linhas, a resposta correta é errado. Questão número 10. Ao comentar em uma rede social a respeito de informações veiculadas por um jornalista, certo internauta escreveu: ou o jornalista é muito mal informado ou age de má fé. Em minha opinião, as duas coisas. Com base no texto precedente e nos aspectos de lógica sentencial, julgue o item seguinte. Sob o ponto de vista da lógica sentencial, a opinião do internauta manifesta no trecho, as duas coisas, é incompatível com o conectivo lógico empregado na fala anterior a esse trecho. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. Vamos analisar a estrutura lógica da afirmação. Na primeira parte da frase, o internauta usa o conectivo ou, que na lógica proposicional representa a disjunção, P ou Q. Esse conectivo indica que pelo menos uma das proposições é verdadeira, mas não necessariamente ambas. Já no trecho, em minha opinião, as duas coisas, o internauta expressa que acredita que ambas as proposições são verdadeiras simultaneamente. Isso caracteriza uma conjunção lógica, P e Q, que contradiz a disjunção utilizada anteriormente. Portanto, sob o ponto de vista da lógica sentencial, há incompatibilidade entre o conectivo ou e a opinião manifestada pelo internauta. Questão número 11. Érica, vocês estão felizes ou tristes? Jorge, eu sou feliz, mas estou triste. Luana, eu estou alegre, mas sou infeliz. Carla, que triste Luana. Considerando os aspectos da lógica sentencial presentes no diálogo anterior, e ainda que estar triste e ser infeliz sejam negações de estar alegre e ser feliz, respectivamente, julgue o próximo item. Considerando-se que a frase dita por Luana seja falsa, conclui-se que ela é feliz. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Vamos analisar a frase de Luana e a conclusão que se tira dela, considerando que a frase é falsa. A frase de Luana é: eu estou alegre, mas sou infeliz. Podemos decompor essa frase em duas proposições simples, conectadas por uma conjunção, mas, que na lógica tem a mesma função do e. A. Eu estou alegre. Não F. Eu sou infeliz, onde F representa eu sou feliz. Assim, a frase de Luana pode ser formalizada como A e não F. O item nos diz para considerar que essa frase é falsa. Portanto, temos não A e não F. Aplicando a lei de Morgan, a negação de uma conjunção é a disjunção das negações. Não A e não F, igual não A ou não F. Simplificando a dupla negação. Não A ou F. Essa expressão, não A ou F, nos diz que ou eu não estou alegre, ou eu sou feliz. A conclusão que o item apresenta é que, se a frase de Luana é falsa, então ela é feliz, F é verdadeiro. Analisando a expressão não A ou F, vemos que para ela ser verdadeira, já que a frase original de Luana é falsa, sua negação é verdadeira. Pelo menos uma das partes da disjunção deve ser verdadeira. Isso significa que, ou não A é verdadeiro, Luana não está alegre, ou F é verdadeiro, Luana é feliz, ou ambas são verdadeiras. Portanto, se a frase de Luana é falsa, podemos concluir que ela é feliz, a proposição F é verdadeira, ou que ela não está alegre, a proposição não A é verdadeira. Não podemos afirmar com certeza absoluta que ela é feliz. Existe a possibilidade de ela não estar alegre, e ainda assim a negação da sua frase ser verdadeira. A conclusão de que ela é necessariamente feliz, se a frase é falsa, não é válida. Questão número 12. P. Cachoeiro é a princesinha do sul. Q. Cachoeiro é a cidade mais bela. R. Todos os moradores de Cachoeiro são felizes. Considerando as proposições precedentes, julgue o item a seguir. Se o valor lógico de P for falso, então o valor lógico da condicional, P, então Q, será verdadeiro. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa.
Vamos analisar essa condicional logicamente. A proposição condicional, P, então que, significa que, se P for verdadeira, então que deve ser verdadeira. Em termos da tabela verdade da implicação lógica. Se P for verdadeira, e que for verdadeira, então P, então que, é verdadeira. Se P for verdadeira, e que for falsa, então P, então que, é falsa. Se P for falsa, independentemente do valor de que, então P, então que, é verdadeira. Agora, considerando que o valor lógico de P é falso, observamos que, em lógica proposicional, uma condicional sempre será verdadeira quando a premissa inicial, P, for falsa, independentemente do valor de que. Portanto, o julgamento correto do item é certo. Questão número 13. No que se refere à lógica proposicional, julgue o próximo item. O valor lógico da proposição composta, P ou não que, então R, e não S, será verdadeiro apenas para 8 combinações diferentes dos valores lógicos das proposições P, Q, R e S. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Vamos analisar essa proposição logicamente. A proposição composta dada é P ou não que, então R, e não S. Passo 1. Identificação dos operadores lógicos. P ou não que, disjunção entre P e a negação de que. Isso significa que essa parte será verdadeira, se P for verdadeiro ou Q for falso. R e não S. Conjunção entre R e a negação de S. Isso significa que essa parte será verdadeira apenas quando R for verdadeiro e S for falso. Então, implicação. A implicação, P ou não que, então R, e não S, será falsa apenas quando a premissa, P ou não que, for verdadeira e a conclusão, R e não S, for falsa. Passo 2. Contagem de combinações. Como temos 4 proposições, P, Q, R, S, A, 2 elevado a 4 é igual a 16, combinações possíveis de valores verdadeiros e falsos. Agora, para a implicação ser verdadeira, devemos contar os casos em que a premissa, P ou não que, é falsa. Isso ocorre quando P é falso e Q é verdadeiro. A conclusão, R e não S, é verdadeira. Isso ocorre quando R é verdadeiro e S é falso. Se verificarmos quantas combinações tornam a implicação verdadeira, veremos que não são apenas 8 casos, pois há mais formas de tornar a implicação verdadeira. Questão número 14. Suponha que seja válida a seguinte proposição P. P. Se em 2024 a Lei 1 for revogada ou a Lei 2 for aprovada, então Felipe se aposentará em 2025. Considerando que a aprovação da Lei 2 não revogue a Lei 1, e que a revogação da Lei 1 não resulte na aprovação da Lei 2, julgue o próximo item, relativo à proposição P. Se em 2025 Felipe se aposentar, então é correto afirmar que em 2024 a Lei 1 foi revogada ou a Lei 2, aprovada. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Vamos analisar cuidadosamente a proposição P e a afirmação do item. Proposição P. Se em 2024 a Lei 1 for revogada ou a Lei 2 for aprovada, então Felipe se aposentará em 2025. Representando simbolicamente, A. Em 2024 a Lei 1 é revogada. B. Em 2024 a Lei 2 é aprovada. C. Felipe se aposenta em 2025. A proposição P pode ser escrita como A ou B, então C. O item pergunta: se em 2025 Felipe se aposentar, então é correto afirmar que em 2024 a Lei 1 foi revogada ou a Lei 2, aprovada. Isso pode ser representado como C então, A ou B. O que precisamos verificar é se, da proposição P, podemos deduzir logicamente a afirmação do item. Na lógica proposicional, não podemos deduzir C, então, A ou B, diretamente de A ou B, então C. Essa seria a chamada falácia da afirmação do consequente, que é um erro lógico. De A ou B, então C. O que podemos deduzir validamente é a contrapositiva, não C, então não A ou B, que significa, se Felipe não se aposentar em 2025, então em 2024 a Lei 1 não foi revogada e a Lei 2 não foi aprovada. Portanto,
A afirmação do item não é uma consequência lógica necessária da proposição P. Felipe poderia se aposentar em 2025 por outras razões, mesmo que nenhuma das leis tenha sido revogada ou aprovada em 2024. Questão número 15. Julgue o próximo item, relativo à seguinte proposição P. Defendo causas ruins com bons argumentos, mas não boas causas com argumentos ruins. A tabela verdade da proposição P possui duas linhas. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Vamos analisar a estrutura lógica da proposição. A frase, defendo causas ruins com bons argumentos, mas não boas causas com argumentos ruins, contém duas proposições simples conectadas por operadores lógicos. Podemos definir, P, defendo causas ruins com bons argumentos. Q, não defendo boas causas com argumentos ruins. Equivalente a não que. A conjunção dessas duas proposições pode ser representada como P e não que, indicando que ambas devem ser verdadeiras simultaneamente. Agora, para determinar o número de linhas da tabela verdade, utilizamos a fórmula 2 elevado a n, onde n representa o número de proposições simples. Como temos duas proposições simples, a tabela verdade terá 2 elevado a 2 é igual a 4 linhas. Como a questão afirma que a tabela verdade possui duas linhas, essa informação está incorreta. Questão número 16. Acerca de noções de lógica, julgue o item a seguir. Considere que P, Q, R e S sejam proposições em que Q e R possuem valores lógicos verdadeiros, e P e S possuem valores lógicos falsos. Nessa situação, o valor lógico da proposição P, então Q, e não R ou S, é verdadeiro. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Vamos analisar a proposição P então Q, e não R ou S, passo a passo com os valores lógicos fornecidos. Passo 1. Avaliar. P então Q. A implicação lógica P, então Q, é verdadeira sempre que P for falso, ou Q for verdadeiro. Dado que P igual falso, Q igual verdadeiro. A implicação P então Q será verdadeira. Passo 2. Avaliar R ou S. A disjunção R ou S significa que pelo menos um dos valores lógicos de R ou S deve ser verdadeiro. Dado que R igual verdadeiro, S igual falso, a disjunção R ou S será verdadeira. Passo 3. Avaliar não R ou S. A negação não R ou S inverte o valor lógico de R ou S. Como R ou S é verdadeiro, sua negação, não, R ou S, será falsa. Passo 4. Avaliar a conjunção P então Q, E, não, R ou S. A conjunção P então Q, E, não, R ou S, só será verdadeira se ambas as proposições forem verdadeiras simultaneamente. Sabemos que P então Q, igual verdadeiro, não, R ou S, igual falso. Como há um valor falso na conjunção, a expressão P então Q, E, não, R ou S, será falsa. Questão número 17. P1. Se houver resistência de populares ou depredação de patrimônio, a polícia agirá. P2. Se a polícia agir, a ambulância será necessária. P3. Não houve depredação de patrimônio, mas a ambulância foi necessária. C. Houve resistência de populares. Tomando por referência as proposições precedentes, julgue o item a seguir. Caso seja verdadeira a proposição, a ambulância será necessária. A proposição P2 será também verdadeira, independentemente do valor lógico de sua outra proposição simples constituinte. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A proposição P2 é: se a polícia agir, a ambulância será necessária. Esta é uma proposição condicional da forma A então B, onde A polícia agir, B,
A ambulância será necessária. O item a ser julgado afirma: caso seja verdadeira a proposição, a ambulância será necessária. Isto é, B é verdadeiro. A proposição P2, A então B, será também verdadeira, independentemente do valor lógico de sua outra proposição simples constituinte, isto é, independentemente do valor lógico de A. Vamos verificar a tabela verdade para a implicação A então B. O item considera a situação em que a proposição a ambulância será necessária, B, é verdadeira. Observando a tabela verdade, as linhas onde B é verdadeiro são a primeira e a terceira. Linha 1, A é V, B é V. A implicação, V então V, é V. Linha 3, A, é F, B é V. A implicação, F então V, é V. Em ambos os casos em que B é verdadeiro, o valor lógico da implicação, A então B, é verdadeiro, independentemente do valor lógico de A proposição a polícia agir. Portanto, a afirmação do item está correta. Se a proposição, a ambulância será necessária for verdadeira, a proposição P2, se a polícia agir, a ambulância será necessária, será necessariamente verdadeira, sem depender se a polícia agiu ou não. Questão número 18. Julgue o item a seguir, relacionados à proposição lógica, P, então, não que. Considerando que V corresponda ao valor lógico verdadeiro e F corresponda ao valor lógico falso, caso a proposição P assuma, respectivamente, os valores V, V, F e F, e a proposição Q assuma, respectivamente, os valores V, F, V e F, então a referida proposição lógica assumirá, respectivamente, os valores F, V, V e V. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. Para julgar o item, vamos construir a tabela verdade para a proposição lógica, P então, não que, considerando os valores de P e Q, na ordem especificada. Os valores de P são V, V, F, F. Os valores de Q são V, F, V, F. Primeiro, determinamos os valores lógicos de não que. Se Q é V, não Q é F. Se Q é F, não Q é V. Se Q é V, não Q é F. Se Q é F, não Q é V. Portanto, os valores de não Q são F, V, F, V. Agora, calculamos o valor lógico da implicação, P, então, não Q, para cada linha, lembrando que uma implicação só é falsa quando o antecedente, P, é verdadeiro e o consequente, não Q, é falso. Linha 1, P é V, não Q é F. V então F igual F. Linha 2, P é V, não Q é V. V então V igual V. Linha 3, P é F, não Q é F. F então F igual V. Linha 4, P é F, não Q é V. F então V igual V. A sequência de valores lógicos para a proposição, P então, não Q, correspondendo aos valores de P e Q, dados, é F, V, V, V. O item afirma que a referida proposição lógica assumirá, respectivamente, os valores F, V, V e V. Este resultado corresponde ao que calculamos. Questão número 19. Julgue o próximo item, relativo à lógica proposicional. Considere-se que as primeiras três colunas da tabela verdade referente à proposição lógica, P ou, não que, se, e somente se, não R, sejam as representadas a seguir, em que V corresponda ao valor lógico verdadeiro e que F corresponda ao valor lógico falso. Nesse caso, para se completar corretamente essa tabela verdade, deve-se preencher a coluna não preenchida com os valores V ou F, de cima para baixo, na seguinte sequência: F, V, F, V, F, V, V, V. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Para julgar o item, devemos construir a tabela verdade para a proposição lógica, P ou, não que, se, e somente se, não R, seguindo a ordem das colunas P, R, Q, fornecida na tabela parcial. Vamos calcular o valor lógico para cada linha. Os valores calculados para a coluna não preenchida, de cima para baixo, são F, F, V, 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 F, F, V. O item afirma que a sequência correta é
F, V, F, V, F, V, V, V. Comparando a sequência calculada F, F, V, 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 F, F, V, com a sequência firmada F, V, F, V, F, V, 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 vemos que elas não coincidem. Questão número 20. P1. Se o custo operacional aumenta, aumentamos o preço cobrado pelo nosso produto. P2. Se o preço do produto substituto aumenta, aumentamos o preço cobrado pelo nosso produto. P3. Aumentamos o preço cobrado pelo nosso produto, mas o custo operacional não aumentou. C. Logo, o preço do produto substituto aumentou. Considerando o argumento constituído pelas premissas P1, P2 e P3, e pela conclusão C, anteriormente apresentadas, julgue o item seguinte. No caso em que é falsa a proposição, o preço do produto substituto aumenta, a proposição P2 será verdadeira independentemente do valor lógico de seu consequente. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. Vamos analisar a proposição P2 e a condição dada no item. A proposição P2 é: se o preço do produto substituto aumenta, aumentamos o preço cobrado pelo nosso produto. Esta é uma proposição condicional da forma A então B, onde A. O preço do produto substituto aumenta o antecedente. B. Aumentamos o preço cobrado pelo nosso produto o consequente. O item a ser julgado afirma: no caso em que é falsa a proposição, o preço do produto substituto aumenta, isto é, A é falso. A proposição P2, A, então B, será verdadeira independentemente do valor lógico de seu consequente, isto é, independentemente do valor lógico de B. Vamos verificar a tabela verdade para a implicação A então B. O item considera a situação em que a proposição, o preço do produto substituto aumenta, A, é falsa. Observando a tabela verdade, as linhas onde A é falso, são a terceira e a quarta. Linha 3, A é F, B é V. A implicação, F então V, é V. Linha 4, A é F, B é F. A implicação, F então F, é V. Em ambos os casos em que A é falso, o valor lógico da implicação, A então B, é verdadeiro, independentemente do valor lógico de B. A proposição aumentamos o preço cobrado pelo nosso produto. Portanto, a afirmação do item está correta. Se a proposição, o preço do produto substituto aumenta, for falsa, a proposição P2, se o preço do produto substituto aumenta, aumentamos o preço cobrado pelo nosso produto, será necessariamente verdadeira, sem depender se o preço do produto foi aumentado ou não. Questão número 21. Ao ser convidado por seu pai para uma viagem, Marcos assim respondeu: P. Aceito viajar com uma condição, eu dirijo. Julgue o item seguinte, a respeito da proposição P, acima apresentada. A proposição P é equivalente a: aceito viajar desde que eu dirija. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. Vamos analisar a equivalência das proposições. A proposição P expressa a ideia de que Marcos aceita viajar, desde que uma condição específica seja atendida, ele deve dirigir. A estrutura da frase, aceito viajar com uma condição, eu dirijo, pode ser interpretada como uma implicação condicional lógica da forma: se eu viajar, então eu dirijo. A expressão, aceito viajar desde que eu dirija, tem o mesmo significado condicional, pois indica que a aceitação da viagem depende do fato de Marcos dirigir. Como ambas as frases expressam a mesma relação lógica entre a aceitação da viagem e a condição imposta, podemos afirmar que a proposição P é equivalente à frase apresentada no item. Questão número 22. Acerca de noções de lógica, julgue o item a seguir. A proposição, considerando-se que o réu é capixaba, é correto afirmar que ele nasceu na cidade de Anchieta, pode ser representada, corretamente, na forma P e que, sendo P, a proposição, o réu é capixaba, e que, a proposição, nasceu na cidade de Anchieta. Certo ou errado?
Gabarito. Errado. Justificativa. A proposição dada é: considerando-se que o réu é capixaba, é correto afirmar que ele nasceu na cidade de Anchieta. A estrutura: considerando-se que, sentença A, é correto afirmar que, sentença B, é uma forma comum de expressar uma relação condicional, similar a, se, sentença A, então, sentença B. A afirmação, sentença B, é feita com base na premissa, sentença A. Vamos identificar a sentença simples, P, o réu é capixaba. Q, nasceu na cidade de Anchieta. A proposição original, seguindo a estrutura condicional, deveria ser representada como P, então que, se o réu é capixaba, então ele nasceu na cidade de Anchieta. A representação proposta no item é P e Q, o réu é capixaba e nasceu na cidade de Anchieta. A representação P e Q afirma que ambas as proposições, P e Q, são verdadeiras simultaneamente. A proposição original, no entanto, não afirma simplesmente que o réu é capixaba e que ele nasceu em Anchieta. Ela afirma que, sob a condição de o réu ser capixaba, a afirmação de que ele nasceu em Anchieta é correta. Isso caracteriza uma relação de implicação, não de conjunção. Logicamente, P então Q e P e Q não são equivalentes. Uma pode ser verdadeira enquanto a outra é falsa. Questão número 23. Considere os conectivos lógicos usuais e assuma que as letras maiúsculas representam proposições lógicas simples. Com base nessas informações, julgue o item seguinte, relativo à lógica proposicional. A proposição lógica, P, então que, se, e somente se, não P, ou que, é uma tautologia. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. Para julgar o item, precisamos determinar se a proposição lógica, P, então que, se, e somente se, não P, ou que, é uma tautologia. Uma tautologia é uma proposição que é sempre verdadeira, independentemente dos valores lógicos de suas proposições simples constituintes. Podemos resolver isso utilizando equivalências lógicas conhecidas. Lembramos da equivalência lógica fundamental que define a implicação em termos de negação e disjunção. P, então que, igual não P, ou que. A proposição dada é P, então que, se, e somente se, não P, ou que. Podemos substituir a parte P então que, pela sua equivalência lógica, não P, ou que, não P, ou que, se, e somente se, não P, ou que. Esta é uma bicondicional onde ambos os lados são a mesma proposição, não P, ou que. Uma bicondicional, x, se, e somente se x, é sempre verdadeira, independentemente do valor lógico de x. Portanto, a proposição, P então que, se, e somente se, não P, ou que, é uma tautologia. Questão número 24. P. Se gostamos ou não do chefe, então o chefe convocará uma reunião e fará um discurso. Considerando a proposição P, precedente, julgue o item seguinte. O valor lógico da proposição P é sempre o mesmo da proposição. O chefe convocará uma reunião e fará um discurso. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. Vamos analisar a proposição P e compará-la com a proposição apresentada no item. A proposição P é: se gostamos ou não do chefe, então o chefe convocará uma reunião e fará um discurso. Podemos definir as seguintes proposições simples: G. Gostamos do chefe. R. O chefe convocará uma reunião. D. O chefe fará um discurso. A parte, gostamos ou não do chefe, pode ser formalizada como G ou não G. Essa expressão é sempre verdadeira, pois pela lei do terceiro excluído, ou gostamos do chefe, ou não gostamos. Não há uma terceira opção. Uma proposição que é sempre verdadeira é chamada de tautologia. A parte, o chefe convocará uma reunião e fará um discurso, pode ser formalizada como R e D. Portanto, a proposição P tem a seguinte forma lógica: G ou não G, então, R e D. Como G ou não G é sempre verdadeiro, T. A proposição P se torna T, então, R e D. Na lógica proposicional,
uma implicação com a antecedente verdadeira tem o mesmo valor lógico da sua consequente. Ou seja, T, então X, tem o mesmo valor lógico de X. Nesse caso, o valor lógico de T, então, RD, é o mesmo valor lógico de RD, que corresponde à proposição, o chefe convocará uma reunião e fará um discurso. Portanto, o valor lógico da proposição P é sempre o mesmo da proposição, o chefe convocará uma reunião e fará um discurso. Questão número 25. Em certo mercado disputado por 6 empresas, 2 delas gozam de vantagem fiscal por operarem de fora do país. As proposições P e Q a seguir correspondem às regras desse mercado. P. Se a empresa possuir gestão eficiente, prestar serviços de qualidade e tiver alta produtividade, então, se destacará no mercado mesmo se não gozar de vantagem fiscal. Q. Se uma das empresas do mercado possui vantagem fiscal, esse mercado não é isonômico. Acerca dessa situação hipotética, julgue o item seguinte. A proposição Q é equivalente à seguinte proposição: se o mercado é isonômico, as empresas desse mercado não possuem vantagem fiscal. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. Vamos analisar a proposição Q e a sua possível equivalência. A proposição Q é: se uma das empresas do mercado possui vantagem fiscal, esse mercado não é isonômico. Podemos definir as seguintes proposições simples. V. Uma das empresas do mercado possui vantagem fiscal. I. Esse mercado é isonômico. Com essa notação, a proposição Q pode ser formalizada como V, então não I. A proposição que precisamos julgar como equivalente é: se o mercado é isonômico, as empresas desse mercado não possuem vantagem fiscal. Formalizando essa proposição, temos I, então não V. A proposição I, então não V, é a contrapositiva da proposição V, então não I. Na lógica proposicional, uma proposição e sua contrapositiva são logicamente equivalentes. Portanto, a proposição que, se uma das empresas do mercado possui vantagem fiscal, esse mercado não é isonômico, é equivalente à proposição: se o mercado é isonômico, as empresas desse mercado não possuem vantagem fiscal. Questão número 26. Julgue o item a seguir. Considerando a proposição P, eu topo assumir o cargo, mas só se meu salário aumentar em 100%. A negação da proposição P pode ser escrita como: ou eu topo assumir o cargo, ou meu salário aumenta em 100%. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Vamos analisar a proposição P e sua possível negação. A proposição P é: eu topo assumir o cargo, mas só se meu salário aumentar em 100%. A expressão, mas só se, indica uma condicional. Podemos reescrever a proposição P da seguinte forma: se eu topo assumir o cargo, então meu salário aumenta em 100%. Vamos usar a seguinte notação: A. Eu topo assumir o cargo. S. Meu salário aumenta em 100%. Então, a proposição P pode ser formalizada como A então S. A negação de uma implicação, X então Y, é dada por X e não Y. Aplicando essa regra à nossa proposição P, a negação de A então S é A e não S. Em linguagem natural, isso significa: eu topo assumir o cargo e meu salário não aumenta em 100%. A proposição que o item apresenta como negação de P é: ou eu topo assumir o cargo, ou meu salário aumenta em 100%. Formalmente, essa proposição é escrita como A ou S. Comparando a negação correta de P, A, e não S, com a proposição apresentada no item A ou S, podemos ver que elas não são equivalentes. Portanto, a negação da proposição P não pode ser escrita como: ou eu topo assumir o cargo, ou meu salário aumenta em 100%. Questão número 27. P. Se não consigo vencê-lo, me juntarei a ele. Julgue o item seguinte, relativo à proposição P, acima apresentada. A proposição P é equivalente a: se não me juntar a ele, conseguirei vencê-lo. Certo ou errado?
Gabarito, certo. Justificativa. A proposição original é: se não consigo vencê-lo, me juntarei a ele. A proposição que precisamos julgar é: se não me juntar a ele, conseguirei vencê-lo. Podemos analisar essas proposições usando a lógica proposicional. Seja: A. Consigo vencê-lo. B. Me juntarei a ele. Então, a proposição P pode ser escrita como: não A, então B. A proposição que precisamos julgar pode ser escrita como: não B, então A. A proposição não B, então A é a contrapositiva da proposição não A, então B. Na lógica proposicional, uma proposição e sua contrapositiva são logicamente equivalentes. Portanto, a proposição: se não me juntar a ele, conseguirei vencê-lo, é equivalente à proposição: se não consigo vencê-lo, me juntarei a ele. Questão número 28. Ao ser convidado por seu pai para uma viagem, Marcos assim respondeu: P. Aceito viajar com uma condição: eu dirijo. Julgue o item seguinte, a respeito da proposição P, acima apresentada. A proposição P é equivalente a: não aceito viajar ou dirijo. Certo ou errado? Gabarito, certo. Justificativa. Vamos analisar a resposta do Marcos para determinar se a equivalência está correta. A proposição P é: aceito viajar com uma condição: eu dirijo. Podemos interpretar essa proposição como uma condicional: se eu aceito viajar, então eu dirijo. Vamos usar a seguinte notação: A. Eu aceito viajar. D. Eu dirijo. Então, a proposição P pode ser formalizada como: A então D. A proposição que precisamos julgar é: não aceito viajar ou dirijo. Usando a mesma notação, essa proposição pode ser formalizada como: não A ou D. Existe uma importante equivalência na lógica proposicional que relaciona a condicional com a disjunção, o ou. A equivalência é a seguinte: A então D, igual não A ou D. Essa equivalência nos diz que, se A então D, é logicamente o mesmo que, ou não A, ou D. Portanto, a proposição P, se eu aceito viajar, então eu dirijo, é equivalente a: não aceito viajar ou dirijo. Questão número 29. Julgue o item seguinte, relacionado à lógica proposicional, considerando os símbolos lógicos comuns e as letras maiúsculas como representativas de proposições lógicas simples. A expressão QI, não P, é equivalente à expressão não P, então Q. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Vamos analisar a equivalência entre as duas expressões lógicas. Temos duas expressões para comparar: Q e não P. Não, P, então Q. Vamos analisar a segunda expressão usando a equivalência da implicação: P então Q, igual não P ou Q. Não, P então Q, igual não, não P, ou Q. Agora, aplicamos a lei de Morgan: não, X ou Y, igual não X e não Y. Não, não P, ou Q, igual não, não P, e não Q. E finalmente, a dupla negação: não, não P, igual P. Não, não P, e não Q, igual P e não Q. Comparando a primeira expressão, Q e não P, com a simplificação da segunda expressão, P e não Q, podemos ver que elas não são a mesma coisa. A ordem dos termos na conjunção não altera o valor lógico, x e y, igual y e x, mas as proposições envolvidas são diferentes. Portanto, a expressão QI, não P, não é equivalente à expressão não P, então Q. Questão número 30. Considerando os conectivos lógicos usuais, que as letras maiúsculas representam proposições lógicas, e que o símbolo til representa a negação de uma proposição, julgue o item subsecutivo. A expressão A ou B, então C, é equivalente à expressão não A e não B, ou C. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa.
Vamos analisar a equivalência entre as duas expressões lógicas. Temos duas expressões para comparar. 1. A ou B, então C. 2. Não A e não B, ou C. Vamos trabalhar na primeira expressão, utilizando a equivalência da implicação x então y, igual a, não x ou y. A ou B, então C, igual a, não A ou B, ou C. Agora, aplicamos a lei de Morgan, não x ou y, igual a, não x e não y. Não A ou B, ou C, igual a, não A e não B, ou C. Ao comparar o resultado da simplificação da primeira expressão, não A e não B, ou C, com a segunda expressão dada, não A e não B, ou C, podemos observar que elas são exatamente iguais. Portanto, a expressão A ou B, então C, é equivalente à expressão não A e não B, ou C.